Nas nossas aulas de história, aprendemos sobre a luta contra a escravidão. Um nome ecoa com forças: Zumbi dos Palmares. Um líder incontestável, símbolo de resistência. Mas a história que nos contam é, muitas vezes, uma versão simplificada. Zumbi liderou um quilombo, sim, um refúgio para os que escapavam do cativeiro. No entanto, estudos históricos revelam que Palmares, em sua complexidade, também praticava a escravidão de negros e indígenas, e Zumbi, como líder, herdou e manteve esse sistema. E se eu disser que existiu um homem, negro, filho de uma africana livre, que foi escravizado ilegalmente na infância, e que, usando as próprias leis do Império, libertou mais de 500 pessoas da escravidão? Um homem que não liderou um quilombo na mata, mas uma batalha jurídica nos tribunais e uma guerra de palavras na imprensa. Por que, então, o nome Luiz Gama não é gritado nos pátios das escolas com a mesma força? Por que conhecemos o líder de um quilombo que mantinha escravos, mas não o advogado que, sozinho, destruiu a base legal do cativeiro de milhares? Esta é a história do homem que processou o Império. Esta é a história de Luiz Gama. Nascido em 1830, em Salvador, Luiz Gama carregava no sangue o DNA da resistência. Sua mãe, Luísa Maim, era uma africana livre, guerreira e letrada, uma das protagonistas da revolta dos Malês. Seu pai, um fidalgo branco de uma família rica. Mas essa herança não o protegeu. Aos 10 anos, o próprio pai, endividado, vendeu o filho como escravo. Um ato de traição e um crime. Luiz era filho de uma mulher livre, portanto, também era livre. Levado para o interior de São Paulo, Gama serviu como escravo doméstico até os 17 anos. Mas sua mente era ágil. Ele percebeu a ilegalidade de sua situação e encontrou uma brecha, um estudante de direito que frequentava a casa. Aos poucos, Gama se alfabetizou. Aprendeu as letras, e com elas, a chave de sua liberdade. Ele provou sua condição de homem livre, pela lei, conseguiu escapar do cativeiro. Livre, mas não satisfeito. Luiz Gama foi para São Paulo. Apesar de não poder se matricular oficialmente por ser negro, ele frequentou como ouvinte a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Tornou-se um autodidata genial. Estudou direito, literatura, filosofia. Aprendeu a arma que usaria para sua grande guerra, a lei. Sem o diploma, atuou como rábula, um procurador judicial. E foi aqui que sua genialidade explodiu. Em vez de apenas apelar para a moralidade, Luiz Gama usou as armas do inimigo contra ele mesmo. Sua estratégia era brilhante e tinha dois pilares. A Lei de 1831, conhecida como a Lei para Inglês Ver, que proibia o tráfico de escravos. Gama a ressuscitou. Ele provava que se um africano havia entrado no Brasil após 1831, sua escravidão era ilegal desde o início. 2 brechas no ventre livre, antes da lei de 1871, ele já usava complexos argumentos jurídicos para defender que filhos de escravizadas, em certas condições, já nasciam livres. Ele pedia aos seus clientes: lembra quando você chegou? Lembra do navio? Lembra da costa da África? Uma única memória podia ser a prova para uma sentença de liberdade. O caso dos 217 escravizados da família Vergueiro, uma vitória e estratégia. Este não foi um único processo, mas uma série de ações judiciais coordenadas que representam a maior vitória coletiva de Luiz Gama. O caso é um exemplo magistral de como ele usou a lei como uma arma. A família Vergueiro era uma das famílias mais ricas, poderosas e politicamente influentes do Império, dona de vastas fazendas de café em São Paulo. A trama. Por volta de 1878, o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, neto do barão de Vergueiro, elaborou um plano para contornar a crescente pressão abolicionista e a queda do valor dos escravos. Ele decidiu vender 217 dos seus escravizados para Cuba, onde a escravidão ainda era lucrativa. Essa venda, na prática, era uma deportação com um destino cruel e certo. A estratégia de Luiz Gama, a Lei de 1831. A denúncia. Os escravizados, aterrorizados com a perspectiva de serem enviados para fora do país, conseguiram levar a informação até Luiz Gama. A arma jurídica. Gama imediatamente identificou a brecha.
A Lei de 7 de novembro de 1831 proibia o tráfico internacional de escravos. Qualquer africano trazido para o Brasil após essa data era, por lei, livre. Além disso, a lei também tornava crime a exportação de escravos para outros países. A ação, Gama não entrou com um processo pedindo liberdade por bondade. Ele entrou com uma ação argumentando que a exportação dessas pessoas era ilegal. Ele conseguiu provar que muitos daqueles escravizados eram africanos livres pela lei de 1831, e que todos estavam sendo vítimas de um tráfico ilegal. A vitória, o juiz, diante dos argumentos irrefutáveis de Gama, concedeu uma liminar impedindo a exportação dos 217 escravizados. Esse foi o primeiro golpe. O efeito dominó. Com a exportação bloqueada, Gama moveu ações individuais de liberdade para cada um daqueles que se encaixavam na lei de 1831. Aos poucos, ele foi conseguindo as alforrias. A vitória no caso Vergueiro foi esmagadora. Ele não só salvou 217 pessoas de um destino terrível, como humilhou publicamente uma das famílias mais poderosas do país, demonstrando que a lei, quando interpretada com coragem, poderia ser mais forte do que o poder econômico e político dos senhores. A morte de Luiz Gama, o luto dos livres e o silêncio dos poderosos. Luiz Gama faleceu em 24 de agosto de 1882, na cidade de São Paulo, aos 52 anos de idade. As circunstâncias. Causa da morte: sua saúde foi debilitada por anos de trabalho incessante e por uma diabetes, uma condição para a qual não havia tratamento eficaz na época. Seus últimos dias, mesmo doente, ele continuou trabalhando. Poucos dias antes de morrer, ditou uma longa e detalhada carta autobiográfica ao seu amigo Lúcio de Mendonça. Esse documento é uma das fontes primárias mais importantes sobre sua vida, uma espécie de testamento político e pessoal. O funeral, uma demonstração de poder popular. A procissão de luto. O funeral de Luiz Gama foi um evento colossal, um dos maiores que São Paulo já tinha visto até então. Estima-se que mais de 3.000 pessoas acompanharam seu cortejo, uma imensidão para a época. Quem compareceu? A multidão era composta majoritariamente por pessoas negras, libertas e pobres, cujas vidas ele havia tocado diretamente. Era o povo de cor, como diziam os jornais, chorando a perda de seu maior defensor. Muitos dos que marchavam eram ex-escravizados que ele próprio havia libertado. Era o reconhecimento daquilo que ele chamava de a classe dos desvalidos. O silêncio da elite, em contraste gritante, a elite paulistana, os barões do café e os políticos do império, a quem ele havia desafiado a vida inteira, praticamente ignorou o evento. O silêncio deles era um testemunho do quanto Luiz Gama lhes havia sido incômodo. A frase que virou profecia. Pouco antes de morrer, Gama disse uma frase que ecoaria pela história. Posso morrer agora, porque já vi a aurora. Ele não viveu para ver a Lei Áurea, assinada 6 anos depois, em 1888. Mas ele morreu sabendo que havia sido o principal arquiteto da queda do sistema escravista. A aurora que ele via não era apenas o fim legal da escravidão, mas o despertar da consciência abolicionista e a coragem que ele próprio inspirou em outros. Sua luta jurídica minou as fundações da escravidão, tornando sua abolição uma questão de tempo. O resultado? Estima-se que Luiz Gama tenha libertado mais de 500 escravizados, um a um, nos tribunais. Talvez mais de 1.000. Ele não era um símbolo distante, era a mão que estendia a alforria. Ele também foi um jornalista feroz, um poeta satírico que ridicularizava a elite escravocrata, e um republicano convicto que já pregava a abolição sem indenização aos senhores. Então, voltamos à pergunta inicial: por que Zumbi é onipresente? Luiz Gama, um herói de eficiência prática e jurídica tangível, é uma nota de rodapé? A resposta pode ser incômoda. Zumbi representa uma resistência externa ao sistema. Ele é o guerreiro na mata, uma figura segura para se celebrar, pois sua luta aconteceu longe dos centros de poder. Já Luiz Gama era uma ameaça muito maior. Ele era a resistência interna. Ele usou a inteligência, a lei, a palavra e as instituições do próprio Estado escravocrata para destruí-lo por dentro. Ele provou que o sistema era ilegal, corrupto e hipócrita. Celebrar Gama é celebrar o poder do conhecimento, da lei como instrumento de liberdade,
e é reconhecer que a própria estrutura do país era criminosa. Luiz Gama não é apenas uma figura do passado. Ele é um farol para o presente. Ele nos mostra que a justiça se conquista com estudo, com estratégia, com a coragem de enfrentar o sistema pelo avesso. É hora de resgatarmos essa memória. É hora de colocar Luiz Gama no panteão dos verdadeiros heróis do Brasil. Não para pagar Zumbi, mas para completar nossa história. Porque um povo que não conhece seus heróis completos, está fadado a não entender suas próprias batalhas. A história de Luiz Gama não é apenas uma lição do passado. É um chamado para o presente. Ele nos mostrou que uma única pessoa, armada com conhecimento e coragem, pode mudar o curso da história. E a nossa história, a que será contada no futuro, depende das escolhas que fazemos hoje. Se essa história te inspirou, deixe seu like. Esse gesto ajuda este algoritmo a espalhar a memória de heróis como Luiz Gama para cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal e toque no sininho. Temos muito mais histórias esquecidas do Brasil para resgatarmos juntos. E agora, eu quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui qual foi o momento da trajetória de Luiz Gama que mais te marcou. Foi a estratégia com a lei de 1831? A coragem de enfrentar a família Vergueiro? Ou seu legado que vive até hoje? Sua participação é fundamental para que essa conversa continue. Até a próxima!